Oi, hoje eu vim atualizar vocês de como tem sido o cursinho no geral, como eu tenho me sentido e principalmente o surto que eu tive nessa última semana, porque o ITA decidiu adiantar a data da prova. Se você não tá familiarizado com esse mundo de Itaime, prazer, sou a Mari, eu tô no meu segundo ano estudando pra passar nessa bendita dessa prova, que faz de tudo pra acabar com a minha sanidade mental, mas continuamos aqui firmes e fortes. A prova do ITA, geralmente digo, últimos, 3 anos, é em outubro. Antes ela era em dezembro, daí ela começou a ser em novembro, daí ela começou a ser em outubro e manteve-se padrão outubro, né? A primeira vez que eu fiz a prova, 2 anos atrás, ela foi, se eu não me engano, dia 11 de outubro. Ou 13, 11, eu acho. Aí, ano passado, ela já foi dia 5. E aí, esse ano, a gente tava achando que ia ser mais ou menos ali por volta do dia 11 de novo, porque dia 4 de outubro tem eleições. Aí eles foram e adiantaram ainda mais. Por causa das eleições, eu quero acreditar que é por causa das eleições. E colocaram a prova no dia 27 de setembro. E aí eu meio que surtei. Eu não sei o que aconteceu, mas assim que eu vi essa notícia, eu só comecei a chorar. E pensar, pronto, não vou passar. Eu estou evoluindo. Eu tenho notado que eu estou evoluindo, que eu tenho entendido melhor as coisas, que eu tô aprendendo muito melhor as coisas. Mas eu sinto que eu não tô sendo tão eficiente quanto eu gostaria de estar sendo. Tipo assim, eu não tô evoluindo o nível que eu gostaria de estar evoluindo, sabe? Pra, tipo assim, chegar lá no dia da prova e eu tá tranquilona, tipo, não, dei meu máximo, garanto, eu faço corte e tal. E isso se deve muito ao fato de que, tipo, nos últimos simulados, eu tenho ido tremendamente mal na primeira fase. Minha nota da primeira fase, ela vai assim, assim. E a minha nota na segunda fase tem aumentado. O que não faz tanto sentido, porque as questões da segunda fase são mais difíceis. Mas, pelo menos é um bom indicativo de que eu estou sim aprendendo as coisas. Eu estou sim vendo que, tipo, o que eu tô estudando tá caindo no simulado e eu tô garantindo. Só que na primeira fase, eu acho que a minha estratégia tá muito ruim. Ao mesmo tempo que isso me dá uma garantia de tipo, não, né, vou ficar confiante de que se eu for pra segunda fase, eu acho que eu consigo passar. Ao mesmo tempo me deixa não confiante pra primeira fase, de ficar, pronto, não vou passar na primeira fase, e como é que eu vou pra segunda, né? Aí, como tudo na minha vida, se eu tô sentindo algo muito forte e eu não sei o que fazer, eu tô passando por um problema, não sei o que, eu choro, aí eu oro, aí eu escrevo. É assim que eu lido com os sentimentos ruins. Eu vim aqui conversar com vocês mais ou menos isso, sobre esse tal desse medo de não passar, daquele jeito que vocês já sabem que eu gosto de vir aqui e contar das minhas surtadas, né? Acho que é um bom entretenimento. Né? Eu surto uma vez por mês e eu venho aqui e gravo um vídeo e vocês, tipo, nossa, me identifico. Eu vou começar falando 2 coisas que meu professor disse no vídeo dele. Por favor, confiram o canal dele, ele é fenomenal. Ter uma meta e não alcançá-la é melhor do que não ter meta alguma. E os seus objetivos guiam a sua visão de mundo. Eu vou começar com essas frases, porque complementa junto com o que o meu professor tava falando, meu outro professor, no caso, de física, tava falando na sala, que era justamente que, às vezes, a gente que tá na turma ITA, a gente fica se comparando com outras pessoas só da nossa bolha. E a gente fica, tipo assim, nossa, eu sou um merda. Tem outras 300 pessoas que fizeram nota muito maior que a minha no simulado, e eu tô aqui penando e não sei o que, e caramba, eu sou muito burro. Só que a gente fica se comparando com a nossa própria bolha, e às vezes a gente esquece um pouco de que a nossa inteligência, ela não é mediana. A gente que quer um vestibular muito difícil, uma prova muito concorrida, a gente não tá no nível meio que da nossa geração. E eu não digo isso pra rebaixar a nossa geração, mas é porque a gente tá vindo numa geração que se esforça menos. Eles pegaram algo que é digno de você querer trabalhar menos pra você ter mais qualidade de vida e transformaram isso em literalmente preguiça e mediocridade. De tipo, não, pra que eu vou fazer faculdade se eu vou ganhar um salário mínimo no final? Não, eu vou só me formar aqui, eu não preciso de especialização, não preciso de pós, sendo que eu já vou estar ganhando o suficiente. E quando você olha só pro pessoal que estuda pra vestibular, são pessoas muito esforçadas. Tanto que as provas de vestibulares têm ficado ainda mais difíceis, porque estão vindo pessoas cada vez mais preparadas. Tem gente que tá estudando, assim, absurdamente mais. Passar no vestibular nos anos 90 era 1000 vezes mais fácil do que passar no vestibular hoje em dia. Ao mesmo tempo que você precisa olhar para as pessoas que são melhores de você, pra você se tornar humilde, de pensar, não, eu não sou o bambambam da parada, eu não sou o melhor no que eu faço, tem muita gente melhor
melhor do que eu, porque sempre vai existir alguém melhor do que eu, você precisa lembrar também de que você não é um lixo só porque a sua nota no simulado ITA tá muito mal. Tem pessoas que só de pensarem no ITA já ficam: isso não é pra mim, é difícil demais, só gênio passa. E a pessoa ela nem tenta. Você já tá muito melhor do que aquele que não tenta, porque você ter um objetivo e você ter uma meta já te faz progredir. Porque você tá aqui, nesse patamar aqui, aí a sua meta é aqui. Aí você vai remando. Ai, não alcancei a meta, mas você já saiu de onde você tava. Você já teve um progresso. Às vezes a pessoa que ela não tem meta alguma, ela fica estagnada no mesmo lugar e tudo parece difícil demais. E ela fica perdida. E caso você seja também essa pessoa sem essa meta, você é capaz de encontrar. Uma pessoa veio falar comigo no Discord sobre isso esses dias. De, caramba, eu não sei exatamente o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu já tenho 18, 19 anos e eu não sei o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu não tenho essa meta assim. E eu queria falar que, bom, eu também não. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Mas quando eu fui analisar no meu ensino médio qual faculdade que eu queria fazer, ou se eu não queria fazer faculdade, se eu queria só ir trabalhar mesmo, porque também é uma opção válida. Você não precisa fazer faculdade ou uma faculdade super renomada pra ser alguém na vida. Não precisa. Eu fui pensar, tipo assim, olha, eu sou uma pessoa que eu gosto de exato, principalmente ciências, eu gosto muito de física, de química. Eu também gosto um pouco de letras e de linguagens. O que eu posso encontrar, mais ou menos, que seja algo que eu goste e que eu vou ter mais possibilidade de trabalho no futuro. Porque eu não queria fazer, por exemplo, um curso, sei lá, medicina. Por que eu não queria fazer medicina? Porque eu sabia que formada em medicina, eu ia ter que trabalhar com algo dentro de medicina. Ah, tem várias coisas que dá pra trabalhar dentro de medicina. Sim, mas e se eu quisesse algo totalmente diferente? Eu ia precisar fazer outra faculdade inteira? Vendo os formados no ITA, vendo o pessoal que já terminou, eu vejo que eles vão pra caminhos, assim, muito diferentes. Uns vão pra educação, outros vão pra engenharia, outros vão pra mercado financeiro, outros não vão pra nada disso. Vão pra, sei lá, trabalhar com marketing digital, social media, vão vender curso, vão virar mentores, né, vender mentoria, enfim. O formado no ITA, ele tem uma gama de possibilidades para qual ele pode ir depois que ele se forma muito grande. E é um dos motivos que me faz querer tanto ITA. Eu tenho pensado muito nisso, principalmente também porque eu esqueço às vezes de que isso de o caminho até passar não é o que vai definir o resto da minha vida. O vestibular que eu vou fazer não vai definir o resto da minha vida. Minha vida é muito grande, tipo, eu acho, né, pelo menos que eu vou viver até mais uns 70 anos, então ainda tem muita coisa pra poder viver, pra eu ficar tão ansiosa olhando só pro agora. Eu percebi que o meu medo de não passar era justamente meio que isso de imediatismo, sabe? Se fosse o meu último ano de tentativa, estourando o limite de idade, seria uma coisa, realmente. É uma ansiedade, assim, que tem total fundamento. Mas a minha, pelo menos, não tô falando da sua situação. Pode ser que na sua situação, mais um ano de cursinho seja totalmente inviável e você tenha essa pressão em cima de você. Mas na minha situação, isso não é verdade. Até porque eu acho, né, pelo menos, que com o esforço que eu tô dando esse ano, eu já vou garantir uma bolsa pro ano que vem e já não vai ser mais tão pesado pros meus pais. Eu não preciso meio que, assim, me colocar um peso tão grande de que se eu não passar, eu vou estar falhando totalmente na minha vida, vou estar jogando um ano da minha vida fora. Voltando lá no que eu tava falando, de que eu fiquei muito emotiva com a data da prova ter mudado. Teoricamente ela não mudou, né? Ela só nunca tinha sido definida. Pra falar a real, nem fui eu a maior prejudicada. Porque eu já tô formada e eu já tô no cursinho há mais de um ano. Os maiores prejudicados são o pessoal que tá no terceiro ano do ensino médio, que vai ter que fazer a prova, às vezes, pela primeira vez, sem ter visto o conteúdo todo do ensino médio. Uma prova com conteúdos do ensino médio que o pessoal que tá formando no ensino médio não vai ter visto tudo ainda. Eles vão ser os maiores prejudicados, não vai ser eu. Pra poder analisar isso do meu medo de não passar, eu me perguntei duas coisas. O que acontece se eu não passar? Qual que é o cenário que tá me dando tanto medo de não passar? E por que eu acho que eu não vou passar? O que acontece se eu não passar? Eu vou ter que fazer mais um ano de cursinho. Eu vou ter que repetir a mesma rotina cansativa de novo. E vou ter que contar pras pessoas que eu não passei. Que também é o medo aqui de ter que chegar de novo. Ai, gente, então não deu, não sei o quê. E aí eu mesmo fui meio que me rebatendo esse medo, sabe? Repetir mais um ano. Eu gosto de estudar. Eu vi um pessoal comentando no grupo do cursinho: nossa, tô no meu segundo ano, eu não tô mais aguentando ver a mesma matéria toda de novo. Cara, eu tô amando. Porque tudo que eu assisto, eu fico tipo...
não tinha entendido da primeira vez. Agora eu entendi. E aí eu tô vendo que questões do ITA, que eu olhava e eu não sabia nem por onde começar, eu sei o passo a passo. E aí eu fico... Abri a prova do ano passado, eu fiquei, gente, eu conheço a resolução de todas. Que estranho. Então, eu gosto desse sentimento de notar a minha diferença pro ano passado pra esse ano. E eu gosto de estar aprendendo, de fato, as matérias. Eu não tô entediada em nenhum momento. Eu posso estar cansada, sobrecarregada, mas entediada, realmente não. Então, sobre ter a mesma rotina de novo. Realmente, estudar online é cansativo. Isso aqui, realmente, bora tentar presencial, né? Se Deus quiser também, tem mais possibilidade de eu ir pro presencial ano que vem do que tinha esse ano, né? Continuar ali orando. Mas também, né, se eu passar, aí eu não vou precisar me preocupar com isso. Vamos pensar positivo um pouquinho. E a última, contar pras pessoas que eu não passei. Os meus pais já falaram comigo que eles sabem que me esforçando eu consigo passar. Esse ano ainda, de acordo com eles. Estou tentando botar fé nisso. E vocês, eu sei que, tipo assim, por mais que apareça, vira e mexe alguém pra poder falar, tipo, nossa, que resultado terrível. Eu sei que vocês também entendem que a preparação pro ITA tem uma média muito grande de anos de preparação, né? A média, se não me engano, gira em torno de 3 a 4. Muita gente passa com 5, 6 anos de cursinho. Raramente você vê alguém que passou com 1 ano ou 2 anos apenas. Vocês sabem que eu me esforço. Não tenho por que ter medo de contar pras pessoas. Quem eu tenho que agradar é Deus, não é as pessoas, né? Então, isso é um medo totalmente infundado. Aí o segundo ponto, por que eu acho que eu não vou passar? Porque falta pouco tempo, eu não tô pegando corte na primeira fase e eu não tô me esforçando bastante. Porque falta pouco tempo, falta pra todo mundo. E o pessoal que já tá há 3, 4, 5 anos no cursinho, eles já vão passar. A vaga deles já é deles. Não tô pegando corte. Faltam ainda 3 simulados de ciclo, mais as provas antigas. Então, no primeiro ciclo eu fiz 4.5. Nesse último ciclo, eu fui muito mal. Eu perdi mais de 10 questões de bobeira. Cara, na hora que eu fui fazer a correção, eu fiquei, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Chorei muito corrigindo, porque eu fiquei tipo, não é possível, cara, não é possível. Sério, eu perdi umas questões que não dava pra perder. Eu fiquei com 3. E assim, eu perdi muita questão por bobeira. Eu ainda tenho mais 3 ciclos pra pegar o corte. E ainda tem mais as provas antigas que eu vou fazer também. E agora que eu fiz a análise da minha estratégia de prova que eu não tinha feito ainda. Meio que ainda dá tempo de eu começar a buscar esse corte na primeira fase. Na segunda fase, em matemática e química e português, eu já tô bem acima do corte. Assim, já passei do 5. Já tô ali no 6, 7. Física que ainda não, mas aí eu já tô evoluindo degrauzinho por degrauzinho. Isso de primeira fase, realmente é a minha estratégia que eu tenho que mudar. Se você faz parte do server do Discord, você provavelmente viu que eu postei as minhas anotações sobre as conversas que eu tenho com a minha orientadora do cursinho. Eu meio que escrevi pra vocês o que ela conversou comigo, porque eu acho que pode ajudar muitos de vocês também. Fica lá na aba fórum, se você quiser conferir. Eu acho que provavelmente vai ajudar bastante. E aí, sobre isso de não estar me esforçando bastante, me esforçar mais. E é o que eu tô fazendo. Eu voltei a medir o meu tempo no YPT. Eu tinha parado porque eu tava me comparando muito. Mas aí agora eu estou me comparando com uma pessoa específica. Eu acho que ela nem sabe que eu tô me comparando. Mas assim, porque ela é muito focada, tipo, essa pessoa, ela faz, assim, todos os dias do mesmo horário, assim, igual um trabalhador CLT, tipo assim, 8h30 a 9h30, né? 8h30 da manhã, 9h30 da noite, com as pausas. Faz bonitinho, 9 horas por dia. Eu fiquei, gente, nossa. Aí eu tô me comparando com ela, porque aí os dias que eu consigo fazer igual ela, eu fico tipo, haha, tô bem. Porque eu acho que o que tá pegando é que eu tô fazendo pausas às vezes longas demais, porque eu não tô cronometrando as pausas. Com o YPT, eu consigo cronometrar as minhas pausas, porque ele me manda uma notificação, tipo assim, já passou seu tempo de descanso, volta pro foco, tá ligado? E aí tá sendo bom. Eu não vou colocar o link aqui de novo, porque entrou muita gente que não faz parte da comunidade do canal, e é um pessoal meio desfocado. Aí ou tava um pessoal que não estuda, e aí tava lá dentro do grupo sem estudar, ou tava um pessoal, assim, muito desfocado, que fica deixando o aplicativo 15 horas ligadas por dia. Aí também não tava muito legal. Mas eu criei um novo, e aí é só pro pessoal que tá dentro do servidor. Porque aí eu sei que é um pessoal gente boa, que é um pessoal, assim, focadinho. O pessoal que conversa lá são muito queridos, muito amores, gente. Eu fico muito feliz vendo todo mundo estudando, de verdade. Vai todo mundo passar. Tenho certeza. Então, se você quer passar, também entra. E estuda lá.
muito bom. Que eu acho que você ter marcado ali o quanto você fez a cada dia, você mede melhor o seu esforço. Eu fiz uma planilha com o que mais caiu na prova do ITA dos últimos 10 anos. Eu vou deixar o link dela na descrição. Porque eu tava procurando alguém que tivesse feito isso e eu não tava achando. Tipo, todos estavam muito desatualizados. E aí eu queria saber qual era a tendência das últimas 5 provas, pelo menos. Porque o ITA fica mudando o padrão da prova. E aí, às vezes, tá mudando a tendência das questões também. E esses gráficos, por estarem muito desatualizados, eles não pegam. Então eu mesma fiz. Pode ser que esteja errado, entendeu? Pode ser que alguma questão eu marquei ali errado. Mas, enfim, no geral, deu uma visão muito boa do que cai. E aí, o que eu quero? O meu objetivo não vai ser ver todo o edital e tudo que tá sendo dado no cursinho. Vai ser ver o que mais cai. Por exemplo, geometria é 1/3 da prova de matemática. Assim, é garantido que pelo menos 2 questões de geometria vai ter, sem contar as envolvendo geometria, complexos com geometria, PA e PGE com geometria, trigonometria com geometria. Enfim, cai muitas dessas questões, assim, intercaladas. Acho que já caiu até funções com geometria. Cai muito misturado com geometria, então assim, eu preciso ter uma base muito boa de geometria. Ou seja, não dá pra eu ignorar a parte de geometria que tá sendo dada no cursinho, mas ao mesmo tempo outras matérias eu posso ignorar um pouco mais. Eu quero fazer o meu estudo mais focado nisso do que cai, sabe? Em vez de tentar ver tudo que tá sendo dado no cursinho. O meu cronograma antes tava sendo tentar ver tudo que tá sendo dado no cursinho. Só que ver tudo é impossível. E eu vejo muita gente que passou falando justamente, tipo assim, olha, eu não consegui ver tudo. Não tem como eu ver tudo. Então, tem que focar no que mais cai. Eu mudo muito o jeito que eu estudo, eu não fico estudando do mesmo jeito o ano inteiro. Mas por minha causa mesmo, porque eu noto que se eu fico muito tempo estudando do mesmo jeito, o meu rendimento começa a cair. Enfim, eu quero focar nisso do que mais cai, garantir o que mais cai. Porque aí eu sei que eu consigo garantir o corte, estudando e garantindo o que mais cai. E eu também sei que as outras questões, às vezes vai ter questão que é muito aloprada mesmo e que ninguém vai fazer. E aí eu vou aprender tipo assim, cara, isso aqui quase nunca caiu. Ou só caiu dessa vez, nunca mais. E vou aprender a pular melhor as questões também, principalmente fazendo prova antiga. Sobre a prova antiga, no momento, eu tô fazendo as da AFA, porque a AFA é agora em julho. E aí eu quero garantir uma nota boa na AFA. É bom também que eu estudo português, porque eu não tenho feito lista de português, nem visto muita aula, na verdade, só redação. Eu acredito muito de que tudo que a gente fala e a gente bota fé e acredita, se torna realidade. Do que a gente fala sobre nós mesmos. Tipo, se todos os dias eu falo, nossa, eu sou muito indisciplinada, eu sou preguiçosa, isso vai me fazer ser mais preguiçosa e ser mais indisciplinada. Porque é como se o meu cérebro, se eu fico repetindo, ele entende, tá bom, é esse tipo de atitude que eu tenho que ter e torna isso normal. Eu realmente acredito que, tipo assim, se eu ficar falando, não vou passar, não vai dar tempo, não sei o que lá, não vou passar, não vai dar tempo. Então eu preciso ter uma mentalidade forte de, em vez de olhar pros meus resultados e pensar, não vou passar, não é esse ano, não vai ser dessa vez, e esse pensamento sempre de derrota, eu vou carregar esse sentimento de derrota pro dia da prova. Eu vou chegar lá no dia da prova derrotada. Aí de que adianta fazer a prova se eu já tenho certeza que eu não vou passar, porque eu vim o tempo inteiro que eu tava estudando alimentando esse sentimento de não vou passar. Eu tô tentando mudar essa mentalidade pra, tipo assim, em vez de pensar não vou passar, eu vou pensar o que eu posso fazer pra poder passar hoje. Porque, em vez de estar preocupada pensando como que eu vou fazer 24 acertos, eu vou voltar minha preocupação pra algo mais palpável que eu posso fazer, que é estudar o que mais cai. Aprender um conteúdo X, garantir todas as questões de polinômios, é algo muito mais palpável que eu consigo fazer e que vai aliviar a minha ansiedade, porque eu vou ficar, eu estou tendo progresso, eu estou estudando, do que pensar como é que eu vou fazer 24 questões. Tipo, em vez de olhar pro todo, olhar só pra o que eu posso fazer nesse momento, e sempre com esse pensamento de o que eu posso fazer pra passar. Corrigir pensando o que eu posso fazer pra aumentar os meus acertos. E não olhando aquele resultado como se ele fosse uma ameaça pra mim. Eu já tenho tentado aplicar isso, mas eu tô tentando melhorar na correção dos meus simulados, pra eu conseguir melhorar, né, de fato, esses erros que eu tô tendo de coisas que já era pra eu estar acertando, eu começar a garantir eles e, tipo assim, corrigir eles da forma certa. E aí, sobre isso tem também, eu fico com medo de estar meio que me esforçando e o Senhor não quer que eu passe esse ano. Sabe, eu meio que, tipo, fiquei com isso na minha cabeça, de que, não, tudo que acontece é da vontade de Deus, mas e se não for da vontade de Deus que eu passe esse ano? Eu tenho pra mim que Deus nos deixa passar por certas situações desesperadoras, certos desertos, que a gente costuma chamar, né, pra nos ensinar alguma coisa. Todo deserto da nossa vida nos ensina alguma coisa. Por exemplo, ano passado, eu passei por um deserto de era que tá totalmente isolado.
tá longe da minha família, tá longe dos meus amigos, tá terminando o relacionamento, eu tô me sentindo totalmente sozinha, todos os dias. O que Deus me ensinou nesse momento foi justamente de que eu não preciso da companhia das outras pessoas quando eu tenho a companhia dele. E ele foi meu principal companheiro por todo esse tempo, até agora eu voltar pra minha casa e eu tá tendo contato social de novo. Foi o que ele quis me ensinar naquele momento. E ele já tinha me avisado antes, inclusive. Eu tinha escutado uma frase, tipo, 2 anos atrás, falando: não se assuste se em algum momento da sua vida você se encontrar totalmente sozinho, porque é Deus tentando te ensinar de que ele é o único que você precisa, de que ele é a companhia que você precisa quando você se sente sozinho. E foi justamente o que aconteceu comigo ano passado. Então eu sei que esse tempo de cursinho, essa preparação, está construindo a Mari que Deus precisa no futuro para os planos dele. Eu já tenho aproveitado esse processo para falar sobre o reino dele e para ser usada por ele. Eu sei disso, eu tenho plena consciência disso, de que mesmo esse tempo de cursinho eu ainda nem passei, ele já tem me usado para abençoar a vida das pessoas. E eu fico muito feliz por isso. Mas eu também sei que esse período vai durar enquanto ele precisa que eu seja moldada. Justamente no início da preparação, eu não tinha constância de estudos, eu não tinha disciplina, eu era muito imatura emocionalmente. Eu não sabia, mesmo tipo assim, agora hoje em dia eu tenho esses surtos e tal, eu sei, né, bola pra frente e olhar racionalmente e justamente escrever o que eu tô sentindo, o que eu tô com medo, o que eu posso melhorar e ter essa inteligência emocional que eu não tinha anos atrás. E eu sei que tudo isso é parte dos planos de Deus pra construir a pessoa que ele quer que eu seja no futuro, que vai enfrentar desafios muito maiores e precisa ter essa base consolidada. Eu não sei exatamente quando que Deus vai considerar que eu estou pronta. Eu sei que eu mesma talvez nunca me sinta pronta. A pessoa que passa fala: olha, às vezes eu não achava que eu tava pronta pra passar e eu passei, sabe? Então, uma das coisas que eu acho que Deus quer que eu entenda antes realmente de passar é justamente de que eu preciso estar satisfeita nele antes de qualquer coisa. Assim, sabe aquilo do o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Eu preciso entender que isso não é pra eu me conformar com a minha vida, de achar que tá tudo bem do jeito que tá. Mas é pra, tipo assim, eu não ficar olhando pro futuro como se eu só fosse ser feliz lá. Como se toda a minha satisfação pessoal fosse estar só lá. E como se eu não pudesse ser de fato feliz agora com o que eu tenho, porque eu não tô lá ainda. Assim, isso entra muito também do medo que eu tenho de, tipo, tá orando e tá buscando como se eu quisesse só o que Deus pode me dar, que no caso seria aprovação, e não adorando a Deus de fato pelo que ele é, por quem ele é, por tudo que ele já fez por mim, pelo caráter bondoso, misericordioso dele. O meu medo meio que seria curado, entre aspas, se eu entendesse que, passando ou não, eu tenho a paz que excede todo entendimento. Passando ou não, conseguindo o que eu quero ou não, tirando uma nota boa, tirando uma nota ruim, eu tenho a paz que excede todo entendimento. Eu sei que não é o fim do mundo. Eu sei que isso aqui, voltando lá no início do vídeo, é só um tiquinho de toda a minha vida nessa terra, de toda a eternidade. Eu preciso ter esse olhar um pouco mais... Isso é só um processo. Eu preciso respeitar o tempo do processo, o limite do processo. Se não passar, é porque não deu ainda, mas não significa que não vai dar nunca. É sofrido, é triste, de fato, é decepcionante, caramba, não consegui, né, se isso acontecer no futuro, mas não vai ser o fim do mundo pra isso me paralisar agora e me deixar totalmente ansiosa e chorando o tempo inteiro. Acho que era meio que isso que eu queria falar nesse vídeo. Talvez eu faça outro falando mais sobre as questões do estudo em si, né, de se você tá meio que com medo de não passar também, tem essas coisas enraizadas. Às vezes, tipo, se não deu certo ainda, é porque ainda Deus tem algo a trabalhar com você. E Ele quer que você entenda isso. Às vezes Ele não vai te livrar de uma situação ruim, de uma situação difícil, mas Ele vai estar junto com você, passando por essa situação. Tem um vlog que eu fiz ano passado, justamente disso, que eu tava com medo de não passar antes da prova, e o que Deus falou comigo logo antes da prova foi a parte de Daniel, de que Ele não livrou os amigos de Daniel de irem pra fornalha, mas Ele estava com eles durante, tipo, dentro da fornalha, e nenhum deles foi queimado. E Deus falou justamente comigo: eu não vou te livrar. Eu não sabia, né, no caso. Mas Ele não me livrou de passar pela fornalha, de passar pela dificuldade de caramba, não passei, o que eu vou fazer e tal. Mas Ele esteve comigo durante todo esse tempo. E você precisa ter essa confiança de que, passando ou não passando, o Senhor tá contigo. E vai acontecer no tempo certo que é pra acontecer.
quando você estiver pronta. E você vai notar lá na frente de que todo esse tempo de preparação é quem forjou a pessoa que você precisava ser quando você estiver desfrutando disso, do seu objetivo, de tiver alcançado a sua meta. Que aí você vai ter metas ainda maiores e você vai ter mais algum processo pra poder melhorar. Acho que eu falei muito. Espero que tenha te iluminado de alguma forma, tenha trazido um pouco de esperança pra você. Eu tô muito mais esperançosa do que eu tava uma semana atrás, quando eu olhei a notícia da data da prova. É isso. Muito obrigada por assistir. Um beijo. Que o Senhor te abençoe.